Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aulinha de função, agora especificando um tipo de função. Chegou o momento que todos esperam, né? Agora, a lei de formação, a composição da lei de formação, ela vai nutrir o gráfico de modo a gerar uma particularidade para ele. Vai ser um tipo de curva específica no gráfico em questão. Só antes da gente entrar nessa seara, vamos tentar contextualizar um pouquinho. A gente utiliza muito a noção de funções específicas no nosso cotidiano. Hoje em dia a gente sempre tem as corridas de Uber, né? Mas eu sou de uma época um pouquinho mais antiga, vocês que estão me vendo, geralmente o pessoal mais novo aí, né? Eu sei que tem uma galera da minha geração aí, tem um pessoal que viveu algumas dificuldades que a gente viveu nos bons tempos passados, mas antigamente a gente não tinha Uber nem mototáxi, né? A coisa era no táxi mesmo, né? E o táxi tinha todo uns requisitos para acontecer, o taxista tinha toda uma licença e tal, mas o fato era que quando você entrava dentro do táxi, tinha um aparelhinho lá chamado de taxímetro, que só de você entrar lá dentro o bicho já sorria para você e te cobrava um valor, né? Era um valor de entrada. É tipo assim, era o ingresso do táxi que você pagava, né? Também na época chamado de bandeira, né? Esse valor fixo, só de você fazer a corrida de táxi, de você entrar no táxi para desenvolver a corrida, você já fazia o pagamento desse valor. E aí, à medida que você ia correndo ali, a sua corrida ia acontecendo, à medida que a quilometragem ia passando, você pagava um determinado valor por quilometragem, né? Aí, às vezes, o dinheiro estava pouco, estava restrito no bolso, e falava, gente de Deus, eu vou ter que ir a tal lugar, que são tantos quilômetros, mas meu dinheiro não vai dar, porque cada quilômetro... Então, ficava aquela coisa de matemática na cabeça, você fazendo continha daqui, continha dali. Tudo isso, você, de forma indireta, estava desenvolvendo uma noção de função. Porque a obtenção do valor que você tem que pagar para o taxista, né, ela é dada em função da quilometragem. É lógico que ela não está relacionada única e exclusivamente à sua quilometragem, mas também ao valor da bandeira, ao valor fixo que você paga na entrada do táxi, né? Então, esta noção de cotidiano que a gente utiliza coroa bem a noção de função. Mais especificamente, no caso desse taxista, ela é uma função afim, que também é conhecida como função polinomial do primeiro grau. Tá? Recebe esse nome porque a sua lei de formação é um polinômio de grau 1. O grau de um polinômio sempre é a potência, a maior potência que a variável assume, no caso a variável x. Tá? Toda a aula eu gosto de remeter com vocês a lembranças da aula anterior, em que a gente já falou que existe uma variável dependente e uma variável independente. A variável independente é aquela que a gente vai utilizá-la por utilizar, simplesmente. Ela não tem nenhum parâmetro para a existência. Já a variável dependente, ela só vai existir a partir do momento que você atribuir a variável independente em uma lei de formação, né? No caso do taxista, por exemplo, a nossa variável independente é a quilometragem, né? Você vai rodar uma quilometragem que esse valor numérico, ele independe de qualquer outro valor. Já o preço que você vai pagar depende do tanto de quilômetros que você andou. Então, por isso, é uma variável dependente, né? A composição, a lei de formação, a equação matemática que gera isso, vai ser gerada a partir de um polinômio de grau 1. O nosso x, que é a variável independente, ele vai estar elevado a 1. Tá? Então, a gente já pode definir uma função afim ou função polinomial de primeiro grau como sendo uma função do tipo f de x igual a ax mais b, onde o a e o b são números reais, obrigatoriamente nós vamos ter o x, que é uma variável, o f de x, que a gente pode chamar de y, que é a minha imagem, enquanto o x é o meu domínio, e o a e b sendo dois números quaisquer, com uma única exceção. O a é um camarada que é diferente de zero. Ué, Peter, mas por que o a não pode ser zero? Isso é preconceito com o pobre do zero porque ele é redondinho? De forma alguma, meu querido. Se a gente sumir com o a aqui, ó, se for zero, eu não vou estar multiplicando pelo x. Então eu não vou estar gerando uma dependência da variável dependente. Então, para existir esta função, a gente vai ter que
ter algum número que não seja elemento neutro multiplicando pela variável. Daí, então, o fato do A ser diferente de zero. Muito embora a gente tenha uma coisa que é chamada de função constante. A função constante ela é uma função que ela não depende de variável nenhuma. O gráfico dessa função ela é uma reta paralela ao eixo x. Esse tipo de gráfico, às vezes de forma equivocada, é atribuído a ser uma função de primeiro grau. Não rola, viu? Feio, bobo, tá? Não é legal você falar que a função constante é de primeiro grau. Na verdade, a função constante ela é uma função de grau zero, uma vez que, se eu não tenho x, significa que esse x está elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tá? Na composição f de x igual a x mais b, cada um dos numerozinhos reais que acompanham a função são chamados de coeficientes. Cada coeficiente exerce uma função diferente. O primeiro coeficiente, que é o cara que acompanha o x lá, acompanha a variável, é o que a gente chama de coeficiente angular. Até por causa disso ela é chamada de função afim. Ó, conhecimento que você não vai ter em nenhum livro aí, ó, só com o Titi Peter que você consegue isso. O nome função afim se dá ao fato de que o coeficiente que acompanha o x, ele tem uma afinidade com a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Essa afinidade propõe a nomenclatura de função afim. Quando eu falo do ângulozinho, agora a gente vai vir aqui para esse gráficozinho, existe um ângulo que a reta forma com o eixo x. Tá? Este ângulo, a tangente dele é numericamente igual a este coeficiente, ou seja, existe uma afinidade geométrica com um procedimento algébrico, por isso o nome função afim. O B, que é o camarada que está sozinho, o solitário B, ele é chamado de coeficiente linear. Tá? Coeficiente linear, e a gente vai entender isso bem quando a gente verificar que o gráfico de uma função do primeiro grau, de uma função afim, ele é uma reta. Tá? Então ele é uma linha. Esse coeficiente linear, ele vai nos nortear a analisar onde o gráfico intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Construir um gráfico de uma função, né, provavelmente a parte mais chata quando a gente está fazendo ensino médio lá, que o professor põe na prova, até você ter que desenhar o eixo x, eixo y, aquela coisa toda, e aí depois você ainda tem que atribuir valores para x para tentar descobrir o valor de y, que às vezes dá um problema, você erra uma continha ali, fica complicado, né? Toda vez que os professores falam de função do primeiro grau, eles falam, ó, para você ter certeza de que você não está errando, que você não errou uma continha, faça uns 5 pontos. Legal, é uma situação que vai te dar a certeza de que a reta está passando por aqueles pontos. Mas vamos fazer uma análise geométrica da coisa. Para construir um gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico da função é uma reta. Uma reta, de acordo com um axioma da geometria, para você ter uma reta, você precisa de única e exclusivamente 2 pontos. Então, 2 pontos no sistema cartesiano de eixo, se você ligar os dois e continuar a reta que possui esse segmento que une os 2 pontos, você automaticamente já formula a reta. Então, não perca tempo não, meu querido. Se você tem 2 pontos da função, já passa a retona por ali, ó, e aí você vai analisar o seu gráfico, qualquer outro ponto que você quiser, qual é a abscissa e qual é a ordenada. Não fica jogando muito ponto, não. Tá? Até para você ganhar tempo. Geralmente, isso daqui é uma coisa que cai muito em concursos, vestibulares, Enem, despenca, né? Então você precisa de celeridade na coisa. Pintou uma função do primeiro grau, procura 2 pontos, que aí você vai ter a certeza dos seus coeficientes. Tá? 2 pontos, então, eu vou falar para você que são os principais de uma função, que são exatamente os lugares onde o gráfico intercepta os eixos coordenados. Tá? O primeiro ponto que nós vamos analisar é o valor onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas, ou eixo x. Interceptar eixo das abscissas em qualquer função, seja função afim, função quadrática, função modular, função exponencial, função logarítmica, função piterística, qualquer função que aparecer, se a função for a Carmen Miranda dançando hula-hula com banana na cabeça e você quiser a raiz dessa função, você vai igualar a Carmen Miranda a 0. Quando se fala em raízes de função, nada mais é do que algebricamente igualar a lei de formação dessa função a 0. Descobrir quais são os valores da variável independente para os quais essa função se anula. Simples assim. Então,
achar a raiz da função é fazer o f de x igual a zero. Mas quem é o f de x na função afim? Não é ax mais b? É nós, bebê. Se a gente pegar, então, ax mais b e igualar a zero, o b que está positivo vai para o outro lado negativo. Já falamos em aulas anteriores que esse negócio de ir para o outro lado mudando o sinal é um atalho, tá? Na verdade, você está subtraindo ambos os membros da equação por b, né? Não vai dizer que seu professor está te ensinando coisa errada não, tá? O a que está multiplicando passa dividindo. Sendo assim, quando o y for zero, quando a função f de x for igual a zero, eu vou obter esse valor apenas quando x for menos b sobre a. Ou seja, a sua função ela intercepta o eixo x no ponto menos b sobre a. Neste camarada, o valor de y automaticamente, a projeção desse ponto no eixo y é zero. Então, raízes são sempre isso, tá? Inclusive, isso vai ser muito importante quando nós formos falar lá da função quadrática, lá na frente. Fique esperto com isso. As raízes, elas te dizem muita coisa. Um outro ponto que é importante para a gente obter nosso gráfico é a interseção com o eixo y. Gente, interseção com o eixo y significa que o x é zero. Se eu jogar zero na função, vai sumir o ax, vai sobrar só o b. Então a minha interseção com o eixo y é jogar x igual a zero e descobrir o b. Ora, se eu tenho um ponto da raiz e eu tenho um ponto da interseção com o eixo y, eu posso simplesmente colocar esses dois valores no gráfico e ligar esses pontos. É tipo turma da Mônica, liga os pontos e descobre o que a Magali está comendo. Nesse caso, ela sempre vai estar comendo uma reta. Não, na verdade ela vai estar formando uma reta. Importante informação, pessoal, a gente sabe que o a não pode ser zero, mas o a pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Sempre que o a for um número positivo, a nossa função ela é crescente. Ela vem de baixo para cima. O que é uma função crescente? São funções em que, à medida que o x cresce, o y também cresce. São diretamente proporcionais. Se o a for negativo, a sua função é decrescente. O que significa? Que ela vai estar inclinada para a esquerda aqui, na verdade. À medida que o seu x cresce, o seu y diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Toda função afim, ela tem uma proporcionalidade. Ela vai crescer de forma proporcional. À medida que você aumentar os valores de x, os valores de y vão crescer proporcionalmente. A razão entre elas, que é inclusive o que a gente chamou de coeficiente angular, que a gente já viu que o coeficiente angular é o cara que acompanha o x, esta razão é o que a gente vai fomentar como sendo o grau de crescimento de uma função afim. Gente, função afim é muito importante para contextualização de situações, certo? Não necessariamente você vai precisar olhar gráficos. Você vai ter que precisar, obrigatoriamente, entender aonde essa função se anula e, principalmente, qual é o valor para o qual a função começa. Geralmente, o começo da função é dado em b. Quando a gente vai fazer análises de lucros em receitas, né? Se a gente vai trabalhar dentro um pouquinho da questão da capitalização, geralmente remete-se a uma função do primeiro grau. A gente tem que observar esses pontos específicos, que são as interseções com os eixos, certo? Não necessariamente o gráfico como um todo é importante para você, mas os elementos do gráfico, sim, o são. Relações para com a geometria analítica são feitas sempre com a função afim, uma vez que é uma reta. Reta é um elemento geométrico e, às vezes, a geometria analítica lá, ela vai ser facilitada quando você usar os conhecimentos de construção de gráfico dentro da questão da função afim. Em outra oportunidade, a gente vai resolver alguns exercícios e ó que isso daqui cai muito em concursos, em vestibulares, cai na sua vida. É importante, inclusive, para você saber até receber troco no supermercado, sabe? Tem uma função afim. Então, a gente depois vai estar exemplificando de uma maneira um pouco mais abrangente, mas, em síntese, fica aqui a dica. O gráfico, sempre uma reta, ela pode ser crescente ou decrescente, e se porventura
os coeficientes assumirem determinados valores, a gente vai ter tipos específicos de função afim. Vou citar alguns deles para vocês. Por exemplo, toda vez que o b for igual a zero, a gente diz que essa função é uma função linear. Tá? Ela vai passar pela origem e vai crescer de forma linear. Toda vez que o seu b for igual a zero e o a for igual a 1, a gente diz que ela é uma função identidade. F de x igual a x. Tá? Essa já tem a lei de formação definida. Essa, inclusive, é uma reta que divide os quadrantes ímpares ao meio. Então, ó, tipos específicos de função de primeiro grau: função linear e função identidade. Lembrando que a função afim como um todo, ela tem dois coeficientes, um chamado de coeficiente angular e o outro linear. Galera, tamo junto. Na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre essa noção de função, essa função maravilhosa que é a afim, e já introduzir a noção de função quadrática. Valeu demais, não perca a próxima, hein?